Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Eu sou a professora Alexia e nós estamos conversando sobre a parte especial do novo Código de Processo Civil. Nessa parte especial, nós começamos a trabalhar o livro 1, que fala do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Estamos falando ainda do processo de conhecimento pelo procedimento comum. Nas aulas anteriores nós falamos o que é o procedimento comum, trabalhamos as principais noções gerais do procedimento comum e falamos já de petição inicial, falamos de recebimento da inicial e falamos da citação do réu. Então na aula de hoje nós vamos continuar com o procedimento comum, falando sobre a audiência de conciliação e de mediação. Muito bem, gente, a partir do momento que o autor protocola a sua petição inicial, distribui a petição inicial com todos aqueles requisitos do artigo 319, do artigo 320, o juiz recebe e verifica que a petição inicial se encontra perfeita, preenche todos os fundamentos, todos os pressupostos, ele despacha a citação do réu. E o réu, ele é citado para complementar a relação jurídica processual, para conferir aquela validade, aquele desenvolvimento regular ao processo, mas ao mesmo tempo que a citação tem essa finalidade de completar o desenvolvimento regular do processo, de integrar o réu dentro do conflito, dentro da relação jurídica processual, a citação também acaba atribuindo uma outra finalidade, que é a participação na audiência de conciliação ou de mediação, que é uma novidade prevista no CPC de 2015, o CPC anterior não trazia essa audiência de conciliação ou de mediação, então é a partir dessa audiência que a gente vai conversar um pouquinho. Gente, primeira coisa, essa audiência de conciliação ou de mediação prevista no artigo 334 do CPC não é a mesma audiência de conciliação lá do juizado. Às vezes a pessoa está muito habituada a falar da Lei 9.099, que é a lei do juizado, e acaba adaptando os institutos do juizado aqui. Não, essa audiência é diferente. É diferente a sua formação, é diferente quem preside essa audiência, é diferente o formato, é diferente o sistema processual e, principalmente, é diferente a consequência. Lá no juizado especial, se o réu não comparece à audiência de conciliação, pode ser atribuída a pena de revelia, que é o juiz considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Aqui na justiça comum, não. Aqui na justiça comum, o não comparecimento na audiência não influi no convencimento do juiz. Ele acaba tendo uma outra consequência que a gente já vai trabalhar. Então, tem a petição inicial do autor, citação do réu, o réu é citado para comparecer a essa audiência de conciliação ou de mediação. Então vamos analisar ali o que diz o artigo 334 do CPC. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, ou seja, todos aqueles requisitos do 319 mais os requisitos do 320, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, aquela improcedência liminar que está no 332, que é quando a petição inicial confronta com súmula, com enunciado do STJ, do STF, tese de recursos repetitivos, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então essa audiência é um instituto novo, no início do processo, logo após a citação do réu, que visa a formalização de um acordo. Ela tenta estabelecer esse acordo, ela tenta estabelecer uma mediação. Por quê? Porque se eu já faço o acordo no início do processo, sem antes mesmo ter me defendido, sem antes ter protocolado a minha contestação, o meu processo já encerra naquele momento. Então o acordo judicial vai operar uma sentença com resolução no mérito e a minha relação jurídica processual já será extinta. Então isso facilita a entrega do bem jurídico tutelado, facilita toda a logística do Poder Judiciário e responde àqueles postulados básicos que nós já estudamos lá da parte geral, da celeridade do processo, da razoável duração do processo, com a entrega do bem jurídico, incluída a atividade satisfativa e principalmente com o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, esculpido lá no artigo 3º do CPC, com os seus parágrafos, fomentando os métodos autocompositivos de conflito. Então não bastou o legislador inserir que a autocomposição ela seria uma regra, uma ordem dentro dessa nova
sistemática processual, ele inseriu uma audiência de conciliação ou de mediação no início do processo, a qual ela tem uma característica geral de ser obrigatória, né, aonde as partes deverão, portanto, comparecer para tentar o acordo, tentar uma conciliação, tentar uma mediação. Perceba que o 334, ele faz referência à audiência de conciliação ou de mediação. Isso significa que eu tenho duas saídas, tenho duas portas dentro desse sistema. Ou eu posso optar pela conciliação, que é um mecanismo de resolução de conflitos, aonde eu tenho a figura do conciliador, que é um auxiliar do juízo, e esse conciliador, ele tem a possibilidade de oferecer um acordo, né? Oferecer uma proposta para que as partes concordem ou não. E esse método de resolução de conflito, ele é muito melhor utilizado quando não existe um vínculo subjetivo anterior entre as partes. Diferente da mediação. Na mediação, eu vou ter a figura do mediador, que também é um serventuário da justiça, mas o mediador, ele tem um trabalho diferente. O mediador, ele acaba conversando com as partes, dialogando com as partes e promovendo a relação das partes, promovendo o diálogo entre as partes para que as próprias partes encontrem a melhor solução para o seu conflito de interesse. Então, o mediador, ele não oferece proposta, ele não oferece acordo, ele trabalha o conflito. E por isso mesmo a mediação ela é melhor utilizada quando se existe um vínculo subjetivo anterior em relação às partes. Então, a gente tem essas duas opções, ou a conciliação ou a mediação. Vamos lá. Se eu vou para a audiência e tenho um acordo nessa audiência, esse acordo opera uma sentença e essa sentença é uma sentença de extinção do processo com resolução do mérito. Mas se não tiver acordo, aí sim, continuidade do processo e o réu terá 15 dias para contestar. Mas veja o seguinte, essa audiência de conciliação ou de mediação, como ela tem uma finalidade de ser uma audiência obrigatória, né, significa que as partes elas devem comparecer. E como é que se faz esse comparecimento? Bom, é um ato processual dentro da justiça comum. Então, as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados. Então, nessa audiência comparecerão autor, advogado do autor, réu, advogado do réu. É possível se fazer representar por preposto? Sim, é possível. Então, se autor ou se réu não se puderem fazer presentes nessa audiência, eles podem fazer a sua representação por meio de preposto. Só que cuidado! Como a audiência de conciliação ou de mediação visa o acordo, na carta de preposição, na procuração que você vai encaminhar para o seu preposto, tem que conter poderes específicos para conciliar, mediar, transigir de uma maneira geral, para que o preposto possa fazer essa conciliação ou essa mediação no nome do autor ou no nome do réu. Então isso é muito importante. Essa audiência de conciliação ou de mediação, então ela é obrigatória e ela só não vai acontecer em duas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Primeiro, quando o próprio direito ventilado na relação jurídica processual não comportar autocomposição, porque se o direito não é passível de autocomposição, não vai ter nenhuma relevância você realizar a audiência de conciliação ou de mediação. Então, se o direito não comporta autocomposição, dispensa-se a audiência. E a segunda hipótese é a seguinte: também não haverá audiência de conciliação ou de mediação quando ambas as partes se manifestarem contrárias à sua realização. E daí a gente tem que entender muito o que é esse ambas as partes manifestarem contrárias à sua realização. Gente, é o seguinte, lembra-se quando falamos de petição inicial, lá no artigo 319, o inciso 7º do 319, mencionava como requisito obrigatório a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. E o que acontece? Se o autor, na inicial, mencionar que tem interesse na audiência de conciliação ou de mediação, não vai adiantar de nada o réu dizer que ele não quer fazer audiência, porque se o próprio autor tem interesse na conciliação, a audiência vai acontecer. Agora, se o autor na petição inicial informou não tenho interesse na realização da audiência,
e o réu, quando citado, também não tem interesse na realização da audiência, o que o réu tem que fazer? Se ele ficar quieto, não falar nada, o juiz vai entender que ele quer fazer audiência e, portanto, a audiência vai acontecer. Mas o que o réu tem que fazer? Até 10 dias antes da audiência de conciliação ou de mediação, se o réu também não quiser realizar a audiência, ele vai ter que protocolar uma petição informando que, da mesma forma que o autor disse na inicial que não queria fazer audiência, ele, réu, também não tem interesse. Aí o que acontece? Se o autor diz que não quer e o réu, até 10 dias antes da audiência, também disse que não quer, aí sim a audiência não vai acontecer e a gente passa para a próxima etapa do processo. Mas são essas duas únicas situações nas quais a audiência não vai acontecer. Ou quando o direito não admitir a autocomposição, ou quando ambas as partes se manifestarem contrárias à realização da audiência. Essa audiência de conciliação ou de mediação, ela pode se manifestar dentro de uma sessão única, eu posso ter uma segunda sessão de mediação, uma segunda sessão de conciliação, quando o acordo está quase lá, mas ainda não foi fechado, é possível você estabelecer uma segunda sessão dessas audiências, e o não comparecimento das partes na audiência de conciliação e mediação, como eu disse no começo da aula, não vai influenciar o convencimento do juiz. Então não é igual lá no juizado especial que o não comparecimento da audiência acarreta revelia. Aqui na justiça comum não. Se a parte autora ou se a parte ré não comparecerem na audiência de conciliação ou de mediação, o que acontece? A penalidade pelo não comparecimento será uma multa de até 2% sobre a vantagem econômica ou sobre o valor da causa. Então o juiz não acarreta revelia, não acarreta pena de revelia, nada disso acontece. O não comparecimento na audiência, pura e simplesmente vai acarretar uma multa de até 2% sobre a vantagem econômica ou sobre o valor da causa. E essa multa de até 2%, ela reverte em razão dos cofres públicos para a União ou para o Estado. Então é esse o sistema da audiência de conciliação ou de mediação. Fui para a audiência de conciliação e mediação, teve acordo, extinção do processo. Fui para a audiência de conciliação e mediação, não teve acordo, continuidade do processo. E essa continuidade do processo nada mais é do que o início do prazo para o réu oferecer defesa, oferecer contestação. Então, o que acontece? Fomos para a audiência, não teve acordo. Ok, não teve acordo significa que o juiz tem em mãos petição inicial do autor, tem em mãos a ata da audiência infrutífera. O que vai acontecer? Automaticamente, após a audiência, começa o prazo de resposta do réu. Então, o réu não será intimado, o réu não terá uma nova citação, nada disso vai acontecer. Ele foi citado no início do processo para comparecer à audiência. Foi para a audiência ou não foi, pagou a multa, enfim. Da data da audiência, começa a correr o prazo de 15 dias para o réu se defender, para o réu protocolar a sua contestação. Então já conversamos um pouquinho de prazos, mas sempre bom lembrar, se a audiência aconteceu na data de hoje, exclui o dia do início, exclui a data de hoje e inclui o dia do final. Então começam os meus 15 dias a partir de amanhã, se amanhã for um dia útil, porque como o prazo de contestação é um prazo processual, será contado apenas em dias úteis. Então, a partir da data da audiência, terá o réu 15 dias para protocolar a contestação. E nessa contestação é importante a gente trabalhar alguns conceitos que foram reformulados pelo Código de Processo Civil de 2015. Quais são esses conceitos? O CPC antigo, ele trazia uma forma de defesa do réu muito mais elástica. Então eu tinha várias hipóteses de defesa, eu tinha contestação, reconvenção, exceções, ação declaratória incidental, reconhecimento jurídico do pedido, impugnação ao valor da causa, tudo em peças separadas. Então, dependendo do meu objetivo, eu iria protocolar uma peça diferente para me defender. A ideia do CPC de 2015 é diferente. A ideia do CPC de 2015 é no seguinte sentido. Bom, eu só tenho uma única peça para pedir. O autor não tem a única peça do autor, não é a petição inicial? Sim. Então, a única peça do réu também será a contestação. E tudo e exatamente tudo que ele quiser questionar em relação ao processo, em relação ao mérito, enfim,
toda a matéria de defesa do réu deve ser levada dentro da contestação. Então a contestação, ela é a defesa por excelência do réu, ela precisa ser fundamentada com todos os elementos de defesa. O réu não terá outra oportunidade, né, só situações específicas, mas ele não terá outra oportunidade de manifestar a sua defesa, então tudo ele tem que levar na contestação, que é o que diz o artigo 336 do CPC. E lá no artigo 336 nós temos que incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo razões de fato e de direito com a que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então tudo, exatamente tudo que é minha matéria de defesa, eu vou levar na contestação. E olha que interessante, dentro dessa contestação nós temos duas modalidades de defesa. Nós temos a defesa chamada defesa de mérito e a defesa processual. Essa defesa de mérito, ela pode ser feita de duas formas. Nós temos a defesa de mérito direta e nós temos a defesa de mérito indireta. O que é isso? Defesa de mérito direta é aquela que expõe de forma a negar, a contrariar os fatos ocorridos ali na petição inicial relatada pelo autor. Então a defesa direta é quando o réu nega que os fatos aconteceram ou nega que os fatos aconteceram conforme o autor mencionou. É a negativa dos fatos. Mas um cuidado que a gente tem que ter aqui em relação à defesa direta. Não há possibilidade de se fazer uma defesa direta genérica, uma negativa genérica dos fatos. Por quê? Porque dentro da contestação existe um princípio, que é o princípio do ônus da impugnação especificada. O que é isso? Toda a matéria alegada pelo autor na petição inicial, ela deve ser rebatida de forma especificada na contestação. Então, se o autor falou que existe um ato ilícito, uma responsabilidade civil, um nexo de causalidade, um dano X, você vai ter que rebater que não existiu esse ato ilícito, ou que não tem nexo de causalidade, ou que não houve prejuízo. Então, rebater de forma especificada todos os elementos da petição inicial. As únicas pessoas que não se submetem a esse princípio do ônus da impugnação especificada é a Defensoria Pública, o defensor dativo e o curador especial. Fora essas pessoas, todas as demais contestações têm que ser especificadas direta, indicando precisamente os tópicos rebatidos da inicial. Então essa é a defesa de mérito direta. Você vai atingir o pedido diretamente, vai negar de forma especificada os fatos narrados na inicial. Uma segunda forma de você questionar o mérito, questionar o direito, é fazendo uma defesa indireta. E para a gente pensar em defesa indireta, a gente tem que avançar um pouquinho lá no artigo 373, quando o artigo 373 menciona o ônus da prova, o encargo probatório, quem tem que provar o que no processo. E o artigo 373 nos diz que o autor, aquele que protocola a petição inicial, ele deve provar fatos constitutivos do seu direito. Enquanto o réu, ele deve provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Dito isso, a gente consegue chegar aqui na defesa de mérito indireta. A defesa de mérito indireta é quando o réu, na contestação, ele não nega os fatos relacionados pelo autor na inicial, ou ele não nega que os fatos aconteceram daquela forma, mas o que ele faz? Ele traz fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Como assim? Vamos supor que o autor ingresse com uma petição inicial reclamando uma indenização material em razão de um acidente de veículo. Você, réu, acabou batendo no carro do autor e o autor ingressou com uma demanda para reclamar essa indenização, esse prejuízo material. O que ele, autor, tem que provar? Fatos constitutivos do seu direito. Então ele vai juntar lá o documento do carro, ele vai juntar o orçamento que ele fez na concessionária, na oficina, se ele já pagou, se ele não pagou, enfim, fatos que constituem o seu direito à indenização. Muito bem. E você, réu? Bom, você recebe a petição inicial e realmente se dá conta que você bateu no carro do autor, que você tem responsabilidade, que o autor tem razão àquela quantia que ele pleiteia em face do prejuízo material sofrido no seu veículo. Só que tem um detalhe.
Esse acidente aconteceu há mais de 3 anos. E vocês bem sabem que quando a gente tem uma demanda de responsabilidade civil para reclamar dano material, dano moral, o prazo prescricional para você ajuizar essa demanda é de 3 anos. Então o autor até teria direito a essa indenização se ele ingressasse com essa demanda dentro dos 3 anos. Agora ele deixou passar esses 3 anos. Entrou com a petição inicial ali 3 anos e 5 meses, 4 anos depois. E o que acontece com o direito dele? Está prescrito. Então você, réu, quando recebe essa petição inicial, você não vai fazer uma defesa direta, você não vai dizer que os fatos não aconteceram, porque os fatos aconteceram. O autor relatou tudo exatamente como ocorreu, não tem uma vírgula para você tirar. Só que você tem o quê? Você tem um fato extintivo do direito do autor, que é a prescrição. Então você vai mencionar na sua contestação excelência, realmente, os fatos aconteceram da forma tal qual foi narrado pelo autor, porém, o direito ventilado nessa petição inicial já está prescrito, portanto, fato extintivo do direito do autor. Assim é com fatos modificativos, assim é com fatos impeditivos. Então, o réu, na defesa indireta, ele traz esses outros fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Ao lado dessa defesa de mérito, nós temos também a defesa processual. E a defesa processual, ela também pode ser feita de 2 formas. Eu tenho a defesa processual própria e a defesa processual imprópria. A defesa processual própria é aquela que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. E a defesa processual imprópria é aquela que não gera extinção do processo. Ela gera uma mera regularização da relação jurídica processual. Então, essa defesa processual, ela vai atacar vícios no processo. Se ela for própria, vai ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. Se ela for imprópria, vai ensejar uma mera regularização. Quem trata dessa defesa processual é o artigo 337. E no artigo 337 nós temos ali inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução ou de outra prestação, ou a indevida concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Então, no artigo 337, nós temos todas as hipóteses de defesa processual. Só que percebam que o 337 não fala quais são as hipóteses de defesa própria e quais são as hipóteses de defesa imprópria. Então somos nós que vamos ter que ler o 337 e identificar dentro de cada hipótese qual que ensejaria a extinção do processo e qual que ensejaria uma mera regularização. Vamos falar de alguns exemplos. Então vamos pegar ali a conexão. A conexão é o quê? Reunião de demandas, porque eu tenho mesmo pedido ou mesma causa de pedir, é a modificação da competência. Então eu tenho 2 processos distintos e em um dado momento da relação jurídica, como eles têm mesmo pedido ou mesma causa de pedir, eu preciso reunir esses processos ao juízo prevento, para que sejam julgados pelo mesmo juiz e para que se evite decisões contraditórias ou qualquer outro conflito relacionado aqui à nossa relação jurídica. Então, quando existe conexão, quando o réu alegar conexão juiz, esse processo aqui ele é conexo com o processo X. Será que isso vai ensejar a extinção do processo ou uma mera regularização? Uma mera regularização. O juiz vai reunir essas 2 demandas, né? Vai conectar essas 2 demandas para que sejam julgadas pelo mesmo juízo, não vai extinguir o processo. Ele vai reunir as demandas para o mesmo juízo, para o juízo prevento. Então é uma modalidade de defesa processual imprópria, só regulariza a relação processual. Agora, uma outra hipótese aqui, vamos pegar a inépcia da petição inicial. Quando o juiz recebe a petição inicial, ele já pode fazer aquele exame de admissibilidade e verificar que a inicial é inepta.
Mas vamos supor que passe batido, que o juiz ache que a petição inicial está perfeita e determine a citação do réu. O réu vai ser citado, vai para audiência ou não vai, e vai abrir o prazo dos 15 dias para contestar. Dentro dessa contestação, ele verifica que na petição inicial, ela contém um pedido genérico. Pedido genérico, salvo aquelas exceções que nós vimos anteriormente em relação ao pedido genérico, ele pode estar presente na inicial? Não. Pedido genérico é vedado, ele só tem algumas exceções previstas no próprio CPC, mas na grande maioria das vezes ele é um pedido vedado, você tem que determinar o seu pedido. E daí o réu fala, juiz, essa petição inicial, ela é inepta, por quê? Porque contém um pedido que não é determinado, um pedido genérico. Isso vai gerar extinção do processo ou mera regularização? Bom, se a inépcia da petição inicial, quando o juiz recebeu a minha petição inicial, ensejava a extinção do processo, aqui também, se o réu alega, vai ensejar extinção do processo. Então, a alegação de inépcia da petição inicial pelo réu é uma defesa processual própria que vai ensejar a extinção do processo. E isso a gente vai fazendo com todas as hipóteses do artigo 337. Dentro dessas duas modalidades de defesa, a que sempre tem que existir na sua contestação é a defesa de mérito. Sempre, sempre, sempre tem que existir a sua defesa de mérito. Mas, se você tiver as duas alegações, se você tiver alegações de defesa de mérito e alegações de defesa processual, a que virá primeiro na tua petição inicial será a defesa processual. Então, das duas, a mais importante, é que sempre vai estar presente na tua peça, é a defesa de mérito. Mas se você tiver alegações das duas formas, a que virá primeiro na sua peça é a defesa processual e depois a defesa de mérito. Vamos prosseguir aqui um pouquinho e falar da reconvenção. Gente, a reconvenção no CPC de 73, ela era uma peça separada da contestação. O que é a reconvenção? A reconvenção é quando o réu formula pretensão em seu favor. Por quê? Porque, de uma maneira geral, o réu está no processo só para se defender. Ele não formula a pretensão em seu favor. Tanto é que o pedido que se faz na contestação é o pedido da improcedência dos pedidos do autor. Então, o réu ele está no processo apenas para se defender. Mas quando ele tiver alguma pretensão para postular em face do autor, ele poderá fazê-lo por meio da reconvenção. Que no CPC antigo era uma peça separada e no CPC de 2015 ele é um tópico dentro da contestação. Então, toda vez que o réu, além de se defender, quiser formular um pedido em seu próprio favor em face do autor, ele vai abrir um tópico na sua contestação dizendo da reconvenção e ali ele vai formular o seu pedido. Então, acompanhe comigo ali no artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, formular pedidos próprios em seu favor, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Então, você terá a defesa na contestação e o pedido, né? Esse pedido próprio formulado pelo réu dentro da contestação. De forma que o autor, o processo vai continuar em relação à petição inicial, contestação, e nós teremos um pedido formulado pelo réu. Sobre esse pedido, o juiz terá que intimar o autor para que o autor conteste a reconvenção. Deu para entender? Então, a reconvenção, ela não é obrigatória. Às vezes, ela acontece no processo. Às vezes, o réu quer formular uma pretensão. Ele poderia formular essa pretensão movendo uma ação própria? Poderia, mas por uma questão de economia processual, dentro da contestação, ele pode formular esse pedido de reconvenção. Então, se for o caso, ele vai abrir um tópico na sua contestação, dizendo da reconvenção e ali ele formula a sua pretensão. Se não for o caso, ele vai fazer só a contestação com a defesa de mérito, com a defesa processual, se ela existir, e pronto. Então, essa é a nova roupagem da contestação, a contestação que vai abranger todos os elementos, todos os fundamentos, todas as provas dentro de uma mesma peça para facilitar a cognição do juiz e facilitar o próprio andamento do processo.
E eu espero você então na nossa próxima aula, para a gente dar continuidade ao nosso processo de conhecimento pelo procedimento comum, falando da próxima etapa do processo, que é a fase de saneamento do processo.